Ainda bem que tem bastante luz, que eu sou negão. Já está me Se escutando? não tivesse esse tanto de luz, não dava pra me ver. Tem que te enxergar bem. Tá escutando bem? Rapaz, que aventura que foi esse trem agora. Nem Foi. eu sabia que eu tinha tanto talento Agora você viu que você é melhor do que você imaginava, né? Você já tá cruel, né? Você já tá ficando cruel no Rapaz, assunto. eu já passei tanta coisa por causa de computador que eu te contar, hein? Mas o Eu não desisto de nada. O computador, ele é ele puxa a gente, É sabe? uma arma. Ele puxa a O gente. bem, chama! Hoje eu recebo aqui uma pessoa maravilhosa que tem mais de 40 anos de carreira musical, uma experiência de vida e musical sensacional e um ser humano de uma humildade que não cabe no coração dele. Eu estou aqui hoje com o seu Zé Pampeano. Que isso, hein? Meu amigo Você Rafa. sabe que você é um pedido especial. É? A minha esposa falou assim, ó, traz o Zé Pampeano. Que maravilha. E eu tô lisonjeado com o convite. Não, porque o senhor é uma pessoa maravilhosa e tem muita coisa aqui para acrescentar pra gente. Se eu puder, o que eu puder fazer, a gente tá aí, né? Seu Zé, conta pra nós como que começou essa estrada de músico, como que começou essa jornada? Bom, eu sou filho de um sanfoneiro que acabou, depois de mais velho, acabou virando professor de música. Ele se aposentou como professor de música, meu pai, Antônio Pescador. E aí eu já com 7, 8 anos, eu já gostava da sanfona. Mas como meu pai tinha uma sanfona que era muito grande, a minha tia colocava ela em cima da cama e eu ficava de pé ali só. Caramba! Meu pai falava no frim-frão, mas não... Aí quando chegou um dia, o pai falou, tu quer aprender? Eu quero aprender. Então você vai começar. Aí começou a me ensinar o dó, ré, mi. Com 12 anos eu começava já a fazer as partituras. Aí ele me botou para estudar no Colégio Belas Artes de Erechim, para fazer o curso completo de música, acordeão, por nota, que falava por nota na época. O senhor é do Rio Grande do Sul? Eu nasci na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Aí o senhor veio para cá, para Mato Grosso, com que idade? Eu vim primeiro para o Paraná com 18 anos e com 22 para 23 anos eu vim para o Mato Grosso, para Cuiabá, a primeira vez. Eu já estava em Cascavel. O senhor já veio tocando como músico? Sim. Eu com 15 anos eu já tinha carteira profissional de músico. 15 anos de idade. Que legal. Eu acho que os mais jovens nem sabem o que é isso. Não, né? É porque agora essa carteira já foi... Né? Só serve pra história, né? Só pra história mesmo. Mas tá guardadinha lá, azulzinha, tá guardada. Eu só veio tocando? Já vim tocando. Eu vim aqui pro Mato Grosso já pra tocar no programa do Crispim. Era o Bailão do Crispim. Era famoso demais. Eu já vim com banda, tudo, que chamava banda, conjunto gaúcho, né? De bombacha, bota, lenço. Vocês tocavam os ritmos, o quê? Vandeirão? Gauchesco. Na época a gente tocava bastante gauchesco, né? Porque era dançante, e o povo gostava muito de dançar. E também o sertanejo dançante, que sempre existiu, Chamamé, né? Chamamé, polca, aquelas músicas de bandinha, que era o arrastapé, que chamava marchinha também. A gente fazia uma coisa assim, bem dançante mesmo. Não, tinha de vez em quando os boleirão também. Os boleirão. Tinha os boleirão pra dançar junto, o momento romântico da noite tinha que como tocar. Mudou as coisas, né? Tinha que tocar um boleirão. Aí fazia aquelas músicas do Zé Rico. Era uma banda baile gauchesca. Baile gauchesca. É bem eclético, bastante variado o repertório. E o senhor era dono dessa banda? Eu vim como dono, porque... Com 22 anos? 22 anos, Caramba! Eu vim como dono. Aí o meu irmão, que era mais novo, com 19 anos, veio junto e aí a gente acabou fazendo uma sociedade, mas eu que era o cabeça da história. E aí a gente foi crescendo. E qual era a estrutura que o senhor usava nessa? Qual era o nome dessa banda do senhor primeiro? Os Pampeanos do Sul. Foi daí que surgiu o seu Zé Pampeano? Zé Pampeano. Porque o meu sobrenome é Pescador mesmo. É José Olmes Pescador. Caramba! Aí Zé Pampeano, Zé dos Pampeanos, e ficou Zé Pampeano. Acabou ficando nome artístico. Conta pra gente ter uma magnitude de como que era a estrutura dessa banda. Bom, eu vim para cá, eu não tinha nem condução ainda. Eu fretei lá em Cascavel uma Kombi escolar, em janeiro, que era a época de férias, né? Aí o cara pegou a Kombi escolar e botou as tralhas que eu tinha lá e viemos para Mato Grosso, para Cuiabá. Aí cheguei aqui e comprei outra Kombi. Comprei uma Kombi velha, né? Porque não tinha dinheiro para comprar. Fiquei com a Kombi um pouquinho de tempo, mas ela começou a incomodar demais. Aí apareceu o cidadão que veio lá
o das Alturas mandou, né? Sim. Uma veraneio semi-nova. Falou, olha, essa empresa nossa está se desfazendo das veraneios porque ela está gastando muita gasolina e eu vou vender para você. Você viu? E eu me enfiei na veraneio, mas vou fazer o quê? Tinha que ter um veículo. Só que o veículo era bom, né? Aí, melhor do que o que esse veículo me alavancou. Isso foi em 80 para 81. O senhor viajava Mato Grosso inteiro? Mato Grosso inteiro. É porque aqui tem muita colônia do sul, Inclusive, né? quando a gente chegou aqui, os primeiros bailes que nós tocamos foi em Sinop. E de Sinop já colocaram nós, porque a gente falava, vocês vão dar certo no garimpo. Então já botaram nós no garimpo do Peixoto. Caramba! Tinha 3 casas de madeira, o resto era tudo de lona. Nós estamos falando de que ano? 79. Caramba, 79. Eu cheguei aqui em 78, tá? Esse dos garimpos em Sinop foi em 79. Sinop e depois o garimpo do Peixoto, que estava começando em 79. Daí, e por aí foi. O senhor se estabeleceu aqui no Mato Grosso e continuou tocando em baile gaúcho com essa banda durante quantos anos? Foram 15 anos. Caramba, seu Zé. Começou em 78 e eu parei essa banda em 93. Mas aí, em 86, eu comprei um ônibus. Aí foi se estruturando. Cresceu. Gravei os 4 LPs, que na época se chamava vinil, né? Para os mais novos, é como se fosse colocar a música hoje no Spotify. Mas a gente gravava LP. A gente gravava igual CD, mas 12 músicas para poder divulgar o trabalho e vender o LP para também tirar uns trocos também, né? Era desse jeito. Era uma estratégia. Hoje você não consegue mais fazer isso, não, né? Hoje ninguém mais quer saber de LP. Hoje já tem tudo na plataforma. Nem o CD mais. Nem pendrive. Nem pendrive. Mas é Bluetooth mesmo. Como muda, né? Como mudou. Como muda. Antigamente era um negócio desse tamanho. Desse tamanho. Aí depois mudou para um mini LP, né? Depois veio a fita cassete, né? Aí o CD. Pior, cara. Teve cassete. Eu tenho lá uns 200 e poucas fitas cassete guardadas lá em casa. Caramba. Tem bastante coisa lá. E como é que era para um músico dessa época tirar o repertório? Aí depois o senhor passou a época de dono de banda. Sim. Aí o senhor começou a se inserir no mercado como sanfoneiro, como Zé Papiano. Deixa eu te falar como é que a gente fazia para tirar as músicas para poder montar o repertório. Tinha uns gravadorzinhos de fita cassete. Sim. A gente colocava as fitas no cassete, tinha o pause, tocava um pedacinho e pausava. Aí copiava aquela letra, aquela frase, e tocava de novo, copiava de novo. Era desse jeito. Até terminar de copiar a música. Aí depois escutava quantas vezes fossem precisos para poder memorizar e depois começar a interpretar. Caramba. Era desse jeito. Não, já no CD já não era tão complicado, mas também não era tão fácil. Mas o CD chegou em 90, né? Década de 90, que começou a chegar o CD. Eu tô falando... Final dos anos 90, no meio, mais ou menos, ali, porque eu tô falando da década de 80, que eu cheguei em 78, então toda a década de 80 era no cassete, fita cassete. Caramba. E a gente fazia as gravações, a fita cassete tinha o gravador. A gente gravava para poder se escutar para ver como é que tu estava interpretando. Se estava agradando ou não. E isso dava um conhecimento para a gente, que quando a gente foi para gravar, a gente já tinha músicas autorais, né? Todas elas já bem decoradinhas, porque a gente gravava e escutava. Não, tem que mudar aqui. Gravava e escutava. Quando chegou no estúdio, a gente fez um disco em 18 horas. 18 horas de estúdio. Quem costumava gravar LP, esses dias eu vi o Mortadela elogiando um cidadão que ele conseguia gravar um LP em 22 horas. É que hoje é totalmente diferente o processo. E né? aí eu imaginei, puxa vida, se ele soubesse que eu gravei em 18, ele não vai acreditar. E esse é material que eu te mostrei aí. Mas eu não sei nem que ano que esse rapaz gravou em 22 horas, mas hoje o processo é muito mais simples. Sim. Hoje você não precisa nem estar no mesmo lugar para gravar um CD, uma música. Eu vou só Antes por você tinha que estar no mesmo lugar. Eu vou falar só por alto como é que era a gravação antigamente, quando eu comecei a gravar. Não era agora essa história de hoje, por exemplo, você está cantando, você errou uma frase, você volta e corrige a frase, ou a palavra. Sim. Não, lá se errasse uma frase, perdia toda a gravação, tinha começado do começo outra vez. Nossa. E outra, geralmente nós tocávamos em 3 músicos cada vez. Então, se um deles errasse, perdia o trabalho dos outros dois. Voltava todos os 3 para fazer a música do começo ao fim. Então, a gente estava tão ensaiado que em 18 horas nós fizemos 12 músicas prontinhas. Foi praticamente 1 hora cada música.
Porque a gente estava tão ensaiado já, a gente estava compenetrado que a gente queria gravar. Já tocava a gente queria, porque queria gravar esse disco. Era uma coisa assim que estava dentro da gente mesmo. Então, cada um foi para lá com aquele intuito de fazer o que a gente sabia fazer. E nós ensaiamos para isso. Eu percebo que ao longo do tempo, junto com a tecnologia, também veio a preguiça, né? Veio a facilidade que tornou alguns mais preguiçosos, né? Claro, com certeza. Hoje você tem a facilidade de gravar em qualquer lugar. Hoje já é um mercado, inclusive, de, por exemplo, o guitarrista, ele grava a guitarra na casa dele, o baterista, ele tem um estúdiozinho dentro da casa dele. Aí o produtor pede, envia. O cara já manda pronto. Só mixa. Na época não, tinha que se reunir os 4 ou 5 músicos numa sala e tinha que fazer todo mundo certinho, porque se eu errasse, voltava tudo. Meu Deus do céu. Era desse jeito. E qual é a diferença maior que você sentiu, assim, dos anos 80, 90 para os anos 2000 e agora que o senhor é atuante? Bom, eu não gosto de falar, mas eu sou obrigado a falar porque é uma coisa que eu constatei. Por exemplo, a década de 80 foi uma década vitoriosa para a música sertaneja, porque a música sertaneja, ela tomou conta do Brasil nos anos 80 por causa da orquestração que foi colocada nela. Porque se você pegar uma música de João Mineiro Marciano, de Milionário Zé Rico, qualquer artista da época, e escutar hoje, tu vê que a orquestra é impecável. É muito bem produzido. É impecável, uma produção de primeira. Então, a música sertaneja, que era tida como música raiz, como música de viola, como música de sítio, ela entrou na cidade com muita força por causa dessa roupagem que colocaram nela. Na década de 90 ela continuou. Aí já entrou as guitarras. Já entrou outros instrumentos, né? Saiu um pouco o metal, que era muito típico da época da década de 80. Muita musicalidade. Muita musicalidade. As harmonias difíceis. Muito. E de 90 para cá, infelizmente, eu sinto que ela está decaindo. A qualidade musical de 2000 para cá, 2010, ela está decaindo. Por exemplo, o mercado está aceitando coisas que não aceitava na época. Isso é uma fatalidade. Tu pode prestar bem atenção. Eu concordo com o senhor. Não sei se tu concorda eu concordo e às vezes até meu cérebro dá uma pifada. Porque eu estou acostumado a tocar essas coisas novas. Sim. E quando eu pego no meu instrumento, meu violão, para tocar um negócio antigo, uma melodia que foge demais assim, do que a gente está acostumado ali, eu percebo a depreciação melódica das músicas. Exatamente. Letra, sempre houve letras duvidosas. Letra sempre houve variações. Mas, melodicamente falando, caiu demais. Vem decaindo. Vem decaindo. Não é que vem decaindo. O mercado está aceitando. Mudando. E o mercado está aceitando coisas que não aceitava na época. Então, por isso que a pessoa não capricha muito, porque o mercado aceita. Mas também... Na nossa época, se não fosse do jeito que era acostumado, o mercado não aceitava. Mas o senhor também percebe que as coisas estão bem descartáveis, né? Uma coisa que foi gravado 2 meses atrás... Ela não perdura. Ela já não presta mais. Mas 2 meses depois, assim, é muito rápido. E antes não era assim. Um artista conseguia trabalhar um CD, uma música, durante 1 ano, no mínimo. A necessidade... Às vezes até mais. Tinha duplas, tinha bandas, conjuntos que gravavam a cada 2 anos e continuava se mantendo em sucesso, em atualidade. Hoje não consegue. Hoje não, se não fizer uma a cada 6 meses, olha lá. Já é esquecido. E o investimento tem que ser alto demais. Sim. Por mais que facilitou a gravação disso, mas para você ser notável... A mídia, hoje em dia, ela é mais cara do que antigamente. Apesar da facilidade. A internet é muito fácil de você se promover, mas é muito difícil de cair no gosto do povo. E você, por exemplo, você tem que ter um aparato muito grande, você tem que ter um estudo por trás disso tudo para você colocar numa plataforma e ela ter resultado, porque colocar na plataforma todo mundo coloca hoje em dia.
Já está bem fácil, né? Está muito fácil. Esses últimos 10 anos, 5 anos, vamos dizer, esses últimos 5 anos facilitou muito. Qualquer pessoa coloca uma música na plataforma e se o povo gostar, ele é sucesso. Tem artista que o que ele está fazendo? Ele está regravando coisas dos outros sem autorização, coloca lá, se estourar... O povo gostou, é sucesso. É sucesso. Aí se fizer sucesso, incomodar os compositores, vai lá e legaliza. É assim mesmo. E é por aí. O que as pessoas não contam sobre a vida de músico, seu Zé? Nossa. Se você fosse fazer uma reflexão de tudo que o senhor viveu nesses mais de 40 anos de estrada, o que as pessoas não falam para alguém que fala assim, ó, eu quero ser um músico? Qual é o conselho que você... O senhor tem um filho mais novo? Eu tenho um filho. É o segundo filho músico que o senhor tem? É o segundo. O senhor tem um que eu tive o privilégio de conhecer, que faleceu na pandemia. Na Covid. Um cara sensacional também, uma humildade, puxou muito o senhor. Que era músico. Era músico, E agora o senhor tem um outro filho também que está galgando. O Drey Pescador, ele está mais como cantor, né? Toca o violão para se acompanhar. Se o senhor fosse falar assim, como se o senhor estivesse falando para o Drey, qual que é o conselho que o senhor daria, a reflexão que o senhor faz ao longo da carreira do senhor, o conselho que o senhor daria para alguém que você goste, que quer ingressar na música? A música, desde os 12 anos, como eu falei, eu comecei a tocar com meu pai e com os 15 anos eu já era profissional, então já ganhava algum dinheiro. A música, ela é uma profissão muito incerta financeiramente falando. Por exemplo, se a pessoa achar que pode viver tranquilo só com a música, hoje em dia, ou ele tem que acertar um sucesso, ou se ele continuar como tantos, ele vai passar trabalho, ele vai ter altos e baixos, vai ter dias que ele não vai ter um carro para andar, ou se tiver o carro não vai ter gasolina para abastecer. Isso vai acontecer. E aconteceu ao longo da minha carreira, por muitas vezes, eu tive que pedir emprestado para um amigo, ou sei lá, a gente ficava numa situação tão sem saída, que eu, por várias vezes, pensei em mudar, pensei em parar. E ela já é uma profissão mal vista, pouco reconhecida, mas só que é uma profissão tão linda que eu hoje, no alto da minha idade, eu não quero parar, eu quero continuar. Eu tive horas que eu quis parar, mas eu me arrependi e eu não quero mais parar. Agora eu botei na cabeça que eu vou morrer tocando e cantando, porque ela é uma profissão bonita. Agora, o que eu posso aconselhar, como você pediu, tenha um outro meio de manter um ganhozinho extra para poder, na hora difícil, equilibrar. Não deixe da música. A música é muito linda, Rafa. A música é muito linda. A verdade, não aconselho ninguém a deixar. A gente não... Eu particularmente, não foi algo que eu acordei num dia e vou ser músico. Não, eu sempre tive isso dentro de mim. A música é linda. É um sonho que... Ela contagia a gente. Que eu cultivei até chegar um momento onde Deus me possibilitou realizar os meus sonhos. Mas eu estou de acordo com o senhor. É uma profissão muito difícil. É difícil. Que não depende único exclusivamente de você. Muita coisa depende dos outros. E se você tiver uma outra fonte de renda para equilibrar essas ações... Ajuda muito. Principalmente nos momentos ruins. Ajuda muito. Te faz feliz. Mas ao longo disso tudo, o que te... Quando eu sou jovem ali... olhou para frente, olhou lá na frente e falou assim, cara, eu preciso fazer isso daqui para me ser uma pessoa realizada, porque eu tenho um carinho pelo senhor e eu vejo muita felicidade no senhor, porque tudo que o senhor passou entre os altos e baixos, sou uma pessoa feliz. Hoje eu sou realizado. Hoje, claro que eu poderia, se eu tivesse seguido outros ramos, eu hoje poderia ter muito mais capital em termos de financeiro do que eu tenho hoje. Só que eu já tenho hoje, eu tenho minha casa, meu carro, eu tenho como viver. Então, para mim já está bom. Para mim já está bom. Claro que se eu tivesse seguido comércio, por exemplo, eu tive lojas. O senhor não trabalhou só com música ao longo da vida? Sim, eu trabalhei outros. Se eu tivesse seguido com lojas, quem sabe eu teria hoje 5, 6 lojas de roupa. Mas talvez não seria essa felicidade. Né? Então, eu estou realizado. Mas o conselho que eu dou para os que querem seguir,
tenha sempre um amparozinho do lado. Não fique só esperando da música, porque a música, como você falou, não depende só da gente. Sim. E tem gente que acha que músico não tem as mesmas necessidades que outros cidadãos. Com certeza a gente Por exemplo, ele sabe que um metalúrgico, ele tem que chegar no fim do mês, ter o dinheirinho dele para ele chegar em casa e pagar suas contas, levar. As pessoas pensam que o músico não tem. O músico não tem boleto, o músico não dorme num ar-condicionado, num ventilador, né? Ele não tem uma refeição, 3 refeições por dia, ele não tem um filho, não tem uma mulher. Não, o músico tem tudo isso também. Outra coisa também que acho que depreciou ao longo dos anos, além da música que a gente comentou, é o respeito com o profissional músico. Eu acho que eu iniciei minha trajetória no início dos anos 2000. De lá para cá, eu percebo que o respeito com o músico, a sociedade, os contratantes, os próprios músicos, o respeito com a profissão também foi caindo. Eu digo assim, por exemplo, o que eu acabei de citar, o músico que não tem um outro meio de faturamento, ele acaba se deteriorando, ele acaba se vulgarizando, se sujeitando a algo que, se não fosse por isso, ele não se sujeitaria. Sim. Por exemplo, o cara sabe que ele está ganhando, vamos colocar um patamar aqui, R$200 para tocar um show. Sim. É pouco, mas vamos dizer que o cara... Tá. Chega um dia, o cara falou, seu show cancelou. Não vai ter mais o show. Ele está contando com aqueles 200. Aí chega um outro, oferece 100. Ele se obriga a ir por 100. Porque ele não tem condições de esperar o próximo. Então, se ele tem um meio de ter o dia a dia, o básico do dia, ele fala, não, por 100 eu não vou. O meu preço é 200. Ficar em casa. E aí ele não vai deteriorar o preço dele, nem ele vai se diminuir. E por isso que eu vejo que às vezes a gente critica músicos, colegas até que a gente conhece, porque trabalha mais barato que outros. Mas se você olhar esse lado, é a necessidade. Às vezes o cara não tem a gasolina para botar no motinho dele, cara. Esse é um problema. Aí o cara oferece 100 conto para ele, fala, puxa vida, 100 conto eu vou dar para me abastecer minha moto. E ele acaba indo. Aí o cara acostumou, falando, não, mas eu te dei 100 outra vez, como é que agora tu quer 200? Não, ele começa por aí que começa a deteriorar os preços. É cultural. Deteriorar o valor, a valorização da pessoa e gira em torno disso aí. É lei da oferta e procura. É lei da oferta e procura. E como você cai nesse mundo... Esse é o Brasil, né? Esse é o Você Brasil. não tem orientação Não de tem. uma série de coisas. A maioria, não só na área da música, não tem uma administração interessante para ele não depender do próximo trabalho de uma certa forma, aí acaba... E na nossa classe, a classe do artista, né, que não é só o cantor, só o músico, são vários setores. Isso. O entretenimento, ele gira muito dinheiro, mas é informal, né? Que muita é informal. Se você pegar... Eu uma vez fiquei assim, bem apavorado quando me falaram que o show business no Brasil e no mundo é o que mais movimenta dinheiro. E eu comecei a me perguntar, puxa vida, mas como assim? Se você começar a analisar, você vê que a realidade é essa aí. Se você fizer um cálculo besta, eu falo isso para as pessoas, se você fizer um cálculo besta de um cantor que faz barzinhos, violão e voz, entre 200 a 300 reais, vamos colocar 250 reais por dia, se ele tem capacidade de fazer 2, porque tem pessoas que conseguem, mas vamos supor que ele faça 1 terça, 1 quarta, 1 quinta, 2 sexta, 2 sábado e 1 domingo, ou 2 domingos, e segunda-feira ele tira de folga. Trabalha de terça a domingo. Terça a domingo são 6 dias, e ele pode fazer dobra no sábado, dobra no domingo. Ele consegue os 10 shows. Vamos supor que ele faça 10 shows. 10 shows na semana. A R$250, sim, é 2.500. Eu queria 2.500. R$500. Se R$2.500 por 4, vamos supor que ele não faça 10. Daria R$10 mil no mês. Daria um saláriozinho razoável. Qual que é o problema? A administração disso daí. Ele acha que se ele fizer 10 essa semana, ele vai fazer 10 na semana que vem. Semana que vem ele não fez. Se ele ganhou 250 hoje, ele ganha 250 amanhã. Aí ele acaba, às vezes, gastando no próprio lugar onde ele está trabalhando. Já. Antes de chegar em casa, não tem um pouco. Ele não se organiza ao ponto que se amanhã faltar 3, 4 shows daquele, ele vai estar de boa. Sim.
aí acontece todo esse problema que é cultural, é social, é tantos adjetivos. A profissão é bastante ilusória, ela é ilusória. Mas quem faz música faz porque gosta. Porque gosta. Felicidade. É tudo prazer, é tudo prazer. A gente tem que buscar o prazer. Às vezes é difícil, mas a gente tem que buscar ali. Ô, seu Zé, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui na minha casa. Eu que estou feliz com o convite. Você dividir essa história maravilhosa de mais de 40 anos de carreira, que nós aqui deixamos, acho que 90% fora. Não, isso aqui não deu 10%. Não deu. Porque o nosso programa é curtinho. Eu quero que as pessoas chamem de novo. Eu quero que as pessoas falem assim, eu quero o Zé de novo, eu quero escutar histórias diferentes do Zé. Deixa eu só falar para você. 1970, eu tive a primeira carteira de músico. 70, quantos anos de carreira? Faz a conta. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2011. Esse mais de 50 anos. 53 anos. Caramba, hein? Cara, é uma história. Anos. É uma história, né? Pô, e o mais legal, cara, que eu vejo no senhor, o que fez a gente convidar o senhor para estar aqui hoje é essa felicidade, essa vitalidade. Graças a Deus. É isso que faz toda a diferença. O senhor tá pronto. Para a gente terminar, antes de a gente finalizar aqui, eu vou contar uma história que eu tive com o senhor. A gente já teve história. Por isso que a gente se admira, porque eu admiro você demais, tá? Foi uma das vezes que eu fechei um evento particular e aí eu convidei o seu Zé para ir comigo. Eu não me lembro, acho que era perto da Chapada, alguma coisa assim, era numa chácara. Aí eu tava cantando e tal, aí chegou o contratante no meu ouvido e falou assim: se você souber cantar música gaúcha, eu te dou o dobro do cachê. Assim, aí eu peguei na hora, espera um momentinho aqui, seu Zé. Seu Zé deve saber. Quanto é que nós combinamos? É R$150, seu Zé. Eu te pago uns R$400 se eu começar a cantar música gaúcha agora. O senhor pegou aquela sanfona que era tudo furada. A vermelha. E o senhor pegava e... O fone não tinha pressão, né? E aí ia lá e voltava. O senhor só olhava pra mim e disse, sol! Ele olhava pra mim, lá! Desse jeito. Eu lembro onde é que foi. Eu lembro, o pessoal, acho que eram uns fazendeiros. E o cara pagou em cheque. Acho que era pra frente de Chapada, quem vai pra Campo Verde, acha, né? Aquilo foi sensacional. Eu acho que eu nem tinha nem cantado nem 20 minutos. O resto do tempo foi o senhor. Só olhava pra mim e falava assim, ó, só maior, aí chama. Me chama. Foi só do jeito, só tipo assim, castelhana. Aí foi China Véia. Nem foi embora. Prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado. Valeu. Obrigado por ter emprestado o tempo, senhor aqui. Senhor Ideório, que só ficou aqui um tempão, porque deu um cabelo ruim aqui mais cedo. Não tem problema, isso aqui não tem dinheiro que pague. Obrigado mesmo. Valeu? Então tá. Conversamos hoje com o seu Zé Pampeano. Chama!